Muito bom dia, pessoal. Vamos continuar nosso estudo da Bhagavad Gita. Então, lembrando que na aula passada finalizamos o capítulo 3 e hoje damos início ao capítulo 4. Então, no início das aulas, eu vou sempre lembrando vocês de algumas coisas que a gente já falou. Lembrem que o primeiro sexteto da Bhagavad Gita, né, o que que é o sexteto? Os 6 primeiros capítulos. Eles tratam basicamente do tema Karma Yoga, Jnana Yoga. Tá? Eles vão falar sobre essa dobradinha Karma Yoga, Jnana Yoga. Vamos lembrar o que que é cada um. Tá? Se a gente pensasse o Karma Yoga e o Jnana Yoga como coisas separadas, Karma Yoga é o caminho espiritual que a gente pratica através das nossas ações no mundo, cumprindo as nossas tarefas, as nossas funções, os nossos papéis no mundo, com aquela consciência de fazer tudo isso como uma oferenda, se desapegando dos frutos. Se chama Karma Yoga porque a via principal desse caminho espiritual é a ação. Lembrem que karma significa ação. E se a gente pensar o Jnana Yoga separado do Karma Yoga, o que que seria isso? Então lembra que Jnana literalmente quer dizer conhecimento, e Jnana Yoga seria assim um caminho contemplativo, meditativo. Alude àquela figura das pessoas que se retiram, entre aspas, né? Se retiram do mundo e vão viver em contextos de uma vida puramente meditativa. Então era comum na antiguidade essas pessoas irem viver nas florestas, nas cavernas, nos ashrams, que seriam assim semelhantes aos mosteiros e eremitérios. E lá essas pessoas elas praticamente não cumpriam mais aquele papel comum de um indivíduo na sociedade, engajado com trabalho, família. E aí ela tá lá só cultivando os ensinamentos espirituais e meditando e contemplando a natureza espiritual. Isso seria o Jnana Yoga puro. Por isso, no terceiro capítulo, Arjuna começa com essa pergunta para Krishna. Ele diz: será que eu devo ir para o Karma Yoga? Continuando aqui com o meu intuito de guerrear nesta batalha? Ou será que eu abandono tudo isso, pensando que essa batalha não serve de nada? Na verdade, eu vou só manchar, né, a história com mais um episódio de guerra e matança, e aí eu vou sujar o meu próprio karma. É melhor, talvez, eu me retirar disso tudo e viver como um meditante na floresta. Arjuna chega a pensar nisso. E aí Krishna diz para ele claramente, né? Siga pelo Karma Yoga. Continue aqui cumprindo o seu trabalho de lutar. Porque essa é a sua Prakriti, essa é a sua natureza, né? Você, que entendam no texto, o Arjuna representa todos nós. Você tem uma natureza ativa. Não vai dar certo essa de você abandonar tudo e ficar só meditando. Não é a sua natureza. Então siga o seu caminho espiritual, cumprindo a sua ação, o seu papel no mundo. Krishna reforça isso para Arjuna ainda mais, dizendo que, como todos nesse mundo estamos interconectados, toda pessoa que se destaca de alguma maneira, ela acaba influenciando muito as outras pessoas.
E o Arjuna era uma pessoa destacada na sociedade. Ficaria muito ruim se ele abandonasse o dever dele de combater na guerra para virar um meditante, porque muitas pessoas se inspirariam nisso e muitas pessoas, sem ter a natureza de um meditante, tentariam artificialmente adotar esse modo de vida. E Krishna diz que isso não é bom. Portanto, ao longo de todo o capítulo 13, ele reforça para o Arjuna, por diferentes argumentos, que é melhor praticar o Karma Yoga. Isso considerando essa pergunta do Arjuna, que coloca Karma Yoga e Jnana Yoga como se fossem coisas totalmente distintas. O que que vai se revelar agora no capítulo 4? Assim como o capítulo 3 foi chamado de Karma Yoga, o capítulo 4 costuma ser chamado de Jnana Yoga. Lembrem vocês que o texto original, ele não nomeia os capítulos. Tá? No texto original só tem capítulo um, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Esses nomes foram dados pelos acharyas, pelos grandes mestres comentaristas da Bhagavad Gita. Tá? Foram eles que disseram. Capítulo um se chama O Yoga da Lamentação do Arjuna, ou Yoga da Crise Existencial do Arjuna. Aí o capítulo 2 se chama Sankhya Yoga, o Yoga da discriminação entre o eu espiritual e a matéria. Aí o capítulo 3 se chama Karma Yoga, o Yoga da ação. E o capítulo 4 os comentaristas costumam chamar de Jnana Yoga, o Yoga do conhecimento. Mas como vocês vão ver, esse Jnana Yoga, ele não vai ser explicado como se fosse uma coisa separada do Karma Yoga. Esse Jnana Yoga vai ser explicado por Krishna como fazendo parte do Karma Yoga, ok? Então, Krishna ele não vai contradizer nada do que ele já falou para o Arjuna. Arjuna, siga fazendo Karma Yoga. Aí agora ele entra num capítulo e fica falando só sobre Jnana Yoga, enaltecendo Jnana Yoga. Não, não é assim. Ele vai explicar que o Jnana Yoga, esse yoga da meditação e do conhecimento, ele está inserido dentro da prática do Karma Yoga. O que, falando a grosso modo, para nós, implica em o nosso caminho é pela ação. A gente segue comprometido com os nossos papéis no mundo. Porém, para a gente executar bem essas ações, colocando a consciência espiritual nessa ação, nós precisamos incluir a meditação e o estudo de ensinamentos espirituais na nossa rotina de vida. Então não é só ficar agindo, a gente deve ter um tempo para também ter uma prática contemplativa e meditativa, porque essa prática é o que vai dar suporte ao nosso Karma Yoga, a nossa boa dedicação às ações, certo? Então é disso que o capítulo 4 vai tratar, de como o Jnana Yoga, esse yoga da meditação e do conhecimento, ele está inserido dentro da nossa prática de Karma Yoga. E Ramanuja, o nosso comentarista aqui, lembrem que todo o estudo da Bhagavad Gita que estamos fazendo se baseia no comentário desse mestre, Ramanuja. Ele reforça, endossa essa interpretação de que para nós praticamente não existe Jnana Yoga puro, existe Jnana Yoga dentro do Karma Yoga, ok? Então vamos ao texto.
Capítulo 4, Jnana Yoga. Já disse para vocês em outro momento também, mas vale a pena sempre reforçar. Essa palavra jnana, que a gente traduz como conhecimento, ela tem a sua raiz, que é esse jnã, tá? Que é a raiz conhecer. Dentro do que seria assim o sânscrito védico antigo, a gente poderia pronunciar como jnã. Eu estou dizendo isso porque algumas de vocês já me fizeram essa pergunta. Então, é correto pronunciar Jnã, porque esse som do J no sânscrito, ele de fato tem o som de. Então, Jnã. Porém, há muito tempo, a gente está aqui já num período pós-sânscrito védico, dentro de um outro sânscrito que a gente chama de sânscrito clássico. E há muito tempo essa união de consoantes aqui, né? Ela passou a ser pronunciada como nha, nha. Então esse J ele acaba se transformando num som de G, g, nha. E esse vocábulo, essa raiz, deu a palavra gnose do vocabulário grego. Então, nha, gnose. E o gnose deu o knou, né? Knowledge, e deu o cogito, do latim, e conhecer, né, no português. Então, esse é o sentido bem raiz mesmo, bem original da palavra gnana, tá? O conhecimento. Então, o que acontece no início desse capítulo? Esse capítulo ele não começa direto com o assunto do Jnana Yoga, tá? Ele começa com um assunto que é, assim, algo. Existem alguns momentos um pouco místicos dentro dessa conversa entre Krishna e Arjuna, porque aparentemente eles estão ali como dois seres humanos conversando. Mas, já expliquei isso para vocês, esse diálogo, na verdade, é uma conversa entre Deus e o ser humano. Em alguns momentos dessa conversa, essa essa condição, né, de um diálogo místico entre Deus e ser humano, ele se revela. E Krishna, nesse momento da conversa, ele explica para o Arjuna que todos esses ensinamentos que ele está dando aqui, ele já deu esses ensinamentos antes, há muito, muito, muito tempo atrás, né? Como dizia o Raul Seixas, né? O Raul Seixas nasceu há 10.000 anos atrás, né? Mas Krishna vai falar aqui de um ensinamento que ele deu há 28 kalpas lá atrás, né? O que que são as 28 kalpas? São 28 vezes, desculpa, nem são chamadas de kalpas, tá? São 28 vezes a sucessão das quatro yugas. Lembra que eu já expliquei para vocês que tem quatro grandes eras, a maneira como o tempo ele é mapeado na filosofia védica através de quatro grandes eras, yugas, e elas se sucedem ciclicamente. Assim como as quatro estações se sucedem ciclicamente, essas quatro eras também se sucedem ciclicamente, de modo que uma volta dessas quatro eras são milhares e milhares de anos. E, de acordo com os cálculos astronômicos, essa fala de Krishna que aparece aqui no início desse quarto capítulo, sobre quando ele
deu o ensinamento da Bhagavad Gita lá atrás, isso remonta a 28 ciclos de 4 eras, lá para trás, ou seja, muitos e muitos e muitos milhares de anos. Como que Krishna começa a dizer isso? Ele diz assim, ó, Imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam. Né? Ele diz assim que este yoga, a palavra yoga já está aqui no sânscrito, né? Este yoga, avyayam, imperecível. Eu expliquei essa ciência desse yoga pro Vivasvan. Quem que é o Vivasvan? Vivasvan é um dos nomes do deus do sol. Tá? O sol ele é chamado muitas vezes de Mitra, às vezes de Surya, às vezes de Savitri, e aqui ele é chamado de Vivasvan, o deus do sol. Então, Krishna, há muito, muito tempo atrás, ensinou esse yoga ao deus do sol. Por sua vez, o deus do sol ensinou a Manu. Quem que é Manu? Manu é considerado o ser humano primordial. Se a gente fizesse uma comparação com a Bíblia, seria o Adão, o primeiro homem. Tá? Então, Manu é o pai da humanidade. A própria palavra humano vem daqui, Manu, ok? Então, Manu é o pai da humanidade. Por que que veio do Sol pro ser humano? Tá? Porque existe essa premissa dentro da visão védica de que o ensinamento espiritual ele é primeiro transmitido aos seres, aos devas que regem os planetas, e aí a partir disso, para os seres que habitam esses planetas. Então, no planeta Terra, aqui entre os seres humanos, o nosso conhecimento ele vem do Deus do Sol, tá? Porque o Sol representa a luz, representa o conhecimento, a clareza. E Mano, por sua vez, o pai da humanidade, instruiu a um grande rei lá do passado chamado Ikshvaku, tá? Que foi um grande rei. Pois bem, Krishna disse que ele ensinou isso para esse pessoal aí há muito tempo atrás. E aí ele segue dizendo assim, ó, hum, que esse conhecimento ele seguiu sendo transmitido entre os Rajarshaya, os reis sábios. Então vejam que interessante que lá nesse passado védico existia também essa ideia de que era uma função do rei preservar o ensinamento espiritual e disponibilizar o ensinamento espiritual para a população. Então, esses reis eram chamados de reis sábios. Eles, Rajar Shaya Viduhu. Viduhu quer dizer sábios, tá? Vem da raiz vid, que significa ver, conhecer. Então, esses reis sábios foram transmitindo isso dentro de uma corrente de sucessão discipular. Isso é chamado de parampara, né? Essa é uma palavrinha importante. Tentem registrar isso. Parampara. É uma repetição do termo para duas vezes. Para é aquele que está acima. Parampara é essa ideia assim de que lá de cima vem descendo, né? Do mais acima para o outro que está um pouquinho menos acima, que vem descendo para o outro que está um pouquinho menos acima, e assim vai indo. É uma maneira de dizer
que o conhecimento vem sendo transmitido dos mais velhos para os mais novos, ou seja, de uma geração a outra. Isso é chamado de parampará. Aí, Krishna diz que, porém, com essa longa passagem de tempo, né, esse sakaleneha, kala é o tempo. Então, com uma longa passagem de tempo, yogo nashta, essa ciência do yoga se perdeu. Ela se perdeu, ela se fragmentou, ela se enfraqueceu. Então, isso é muito comum, né? As crianças costumam brincar disso naquele joguinho de. Como é que chama aquilo que eu me esqueci agora? Fala aí, Solange. Telefone sem fio? Telefone sem fio. Então, um fala na orelha do outro, que fala na orelha do outro, que fala na orelha do outro, e quando a fila é muito grande, a primeira fala e a que chega lá no final já está totalmente distorcido. Tá? Isso é uma proeza da mente humana, distorcer as coisas. Tá? A gente faz isso o tempo todo, sem perceber. Então, Krishna diz que ao longo desse tempo em que esse conhecimento vem sendo transmitido, ele também foi se perdendo, ele foi se corrompendo, ele foi se fragmentando. E por isso Krishna está reatualizando esse conhecimento agora para o Arjuna. Ok? E aí, Krishna explica por que ele está fazendo isso agora. Por que ele está aqui ensinando isso para o Arjuna? Ele diz isso de uma maneira muito bonita. Ele diz assim: Este mesmo antiquíssimo yoga está agora sendo ensinado a você por mim, porque você é meu devoto e meu amigo. Né? Bonito isso, né? Então, Bhakta Sime, a palavra Bhakta significa que o Arjuna, ele é um devoto de Krishna. Né? Ele é uma pessoa muito devotada a Krishna. E Sakha Sime é também um amigo. Saka quer dizer amigo. Então Krishna diz: Eu te ensino isso, Arjuna, aqui agora, porque você é meu devoto e meu amigo. Porque saiba que esse conhecimento, essa ciência do yoga é um rahasya, é um grande mistério. Tá? Aqui ele chama de Rahasyam Uttamam, o mistério supremo, o grande mistério. Né? Muito bonito esse verso. Né? É bonito tanto a razão pela qual Krishna ensina o Arjuna, né? Por ele ser devoto e amigo. E é muito bonito a maneira como Krishna qualifica essa ciência do yoga como sendo o mistério supremo, o conhecimento Rahasya, né? Mais secreto, misterioso. E aí então, o Arjuna ouve isso e aí ele precisa fazer uma pergunta, né? Ele pensa assim: poxa, mas estou aqui eu e o Krishna. Krishna é meu contemporâneo, ou seja, ele existe, ele nasceu aqui mais ou menos, né, na minha mesma geração, somos da mesma geração. Como assim ele explicou isso, falou isso há milhares e milhares de anos lá atrás para o Deus do Sol? Então o Arjuna pergunta: tendo sido o seu nascimento, Krishna, né? Tendo sido o seu nascimento mais recente do que o nascimento do Vivasvan, que é o Deus do Sol, como posso eu
compreender que você tenha ensinado isso no começo dos tempos, né? Esse começo dos tempos é esse termo aqui, ó, Adal, né? A palavra Adi, quer dizer lá atrás, lá no início. Como que eu posso entender isso, né? E aí então, Krishna, Allah Raul Seixas, ele diz o seguinte: muitos nascimentos meus ocorreram, ó Arjuna, e da mesma forma com você também. Então, Krishna está dizendo aqui, reafirmando que tanto ele quanto Arjuna já estiveram aqui muitas e muitas e muitas vezes sobre outras formas. Então, Krishna está reiterando o princípio da transmigração, lembrando o Arjuna de que essa não é a única vida dele. Ele já teve muitas e muitas vidas antes dessa. Porém, existe uma importante diferença entre Krishna e Arjuna nesse quesito. Olha só o que Krishna diz. Eu conheço todos eles, todos esses nascimentos. Eu conheço, eu me lembro deles. Mas você, Arjuna, não os conhece. Ou seja, você não se lembra de nada. Então, essa é a grande diferença aqui entre Krishna, Deus, e Arjuna, o ser humano, né? Nós, seres humanos, embora tenhamos uma existência atemporal, eterna, nós não temos lembrança do nosso passado remoto e tampouco temos conhecimento do nosso futuro. A gente tem apenas um conhecimento precário do que está um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Lembra que eu falei para vocês numa aula lá atrás, que essa imagem ela parece como se nós fôssemos uma pessoa caminhando com uma lamparina no meio de uma grande escuridão. Então essa lamparina ela tem um poder de iluminar o que está perto, mas tudo que está muito lá para trás e tudo que está muito lá na frente continua sendo escuridão. A gente não consegue enxergar isso. Então, essa é a nossa condição, tá? A gente não tem lembrança das nossas vidas passadas e tampouco sabemos sobre o nosso futuro. Porém, Krishna está dizendo aqui que ele sim, ele tem lembrança de tudo, né? Ele tem conhecimento disso que está lá atrás. E ele tem, aqui ele não diz, tá? Mas ele também tem conhecimento disso que está lá na frente. Diferente de nós que somos como caminhantes com uma lâmpada, uma pequena lamparina brilhando, né, fazendo um pequeno foco de luz em meio à escuridão, Krishna é como o sol que ilumina tudo. Ele dissipa toda a escuridão. Isso significa também que ele tem conhecimento do passado e do futuro. E aí ele diz isso aqui para Arjuna. Então, Arjuna, você não se lembra dos seus outros nascimentos, mas eu sim. E aí, último verso de hoje, Krishna diz: ainda que eu seja não nascido e de natureza imutável, e ainda que eu seja o Senhor Supremo de todos os seres, ainda assim, empregando minha própria natureza, Prakriti, eu nasço por meio de minha própria vontade, Atma Mayaya. Então, Krishna está explicando isso, tá? Também diferente de nós que não nascemos pela nossa própria vontade. Vocês viram o desenho que eu mandei para vocês a semana retrasada?
daquela cartunista, da pessoa lá no céu recebendo as características com as quais ela vai nascer. É muito engraçado, né? Porque aí no momento o rapaz pega ela no colo, né? E aí todo mundo diz, bora nascer, né? E ela, não, 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 eu não quero nascer. E aí mesmo assim ele joga ela lá no poço do nascimento, né? E a gente, quando a gente está muito revoltado com a vida, a gente está revoltado com os nossos pais, a gente diz, eu não pedi para nascer. Não é assim que a gente fala? Eu não pedi para nascer. Então a gente não tem essa escolha exatamente a respeito do nosso nascimento. Porém, Krishna tem. Ele está dizendo aqui que ele nasce pela sua própria vontade, pelo seu próprio livre-arbítrio, que aqui é chamado de Atma Maya. Tá? A palavra Maya aparece aqui. Maya significa o poder. Atma Maya seria esse poder divino através do qual Krishna se manifesta na natureza material da maneira como ele quer e quando ele quer. Ainda que ele seja o Senhor Supremo de todos os seres e, na sua essência, ele é não nascido. Tá? Então, esse Ajopi San, tá? Quer dizer que ele não é, embora ele não seja nascido, tá? E embora ele seja avyaya, a sua natureza é imutável. E embora ele seja o Ishvara de todos os Bhutas, de todos os seres, o Senhor de todos os seres, né? Ainda assim, através de Prakriti, utilizando a sua Prakriti, a sua natureza material, Sambhavami Atma Mayaya, né? Eu nasço pelo meu próprio poder. Então aqui tem essa fala, né, bastante forte aqui, que descreve uma das características da natureza de Krishna. Vamos só até esse ponto. Alguma questão aí para vocês? Quem gostaria de comentar alguma coisa? Temos 10 minutinhos. Oi, Marcos. Jolie, Uma coisa que me chamou a atenção é, no início, Krishna ensinou o yoga para o Deus Sol, que ensinou para Manu, pai da humanidade, que ensinou para Ikshvaku, acho que é esse, que é o grande rei da época, né? correto. É um grande rei, recebeu um grande ensinamento. E você vê como as coisas vão mudando. Hoje ninguém sabe, nem sabe que um dia existiu esse rei. Então isso me chamou a atenção porque, assim, às vezes as pessoas elas têm aquela ideia que elas vão ser o rei, e aquilo vai ser um negócio para sempre. Elas serão lembradas para sempre. Só que nada é para sempre, né? É muito curioso isso, que Sim, ninguém sabe. E de fato nós não conhecemos nem todos esses grandes reis. A gente conhece alguma coisa que a história trouxe para a gente dentro daquele telefone sem fio, né? Ou seja, já recebemos provavelmente tudo muito distorcido. Mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E uma outra coisa que eu fiquei pensando foi essa condição que, né, do jeito que você colocou, né, que nós andamos com uma lamparina pequenininha no meio de uma grande escuridão. Eu penso que isso deve ser para que o ser humano ele possa desenvolver alguma habilidade de alguma forma, ou ele não precisar mais dessa lamparina, ele se tornar, né, essa luz, esse guia dele mesmo, né? Claro que isso é um sonho para mim, pelo menos, eu diria, claro, não posso dizer que é uma utopia, porque eu acho que não, mas isso é uma coisa bem interessante da gente pensar, né? Hoje precisamos de uma lamparina, mas isso com certeza tem um propósito na vida da gente, né? Porque tudo tem um propósito, né? Acho que nada é feito sem um propósito. sim. Esses são os comentários que eu queria colocar.
De acordo com o conhecimento védico, essa condição limitada que a gente tem de iluminar as coisas, ela também é uma condição apenas temporária, tá? Essa não é a condição original, ontológica do ser espiritual, tá? Todos nós, espiritualmente, temos uma potência de iluminação muito maior do que o que a gente manifesta aqui agora. Porém, essa luz ela está encoberta por todas essas camadas de energia material, na forma de mente, ego, corpo, né? Isso encobre essa luz que é a energia espiritual. Quando o ser humano ele se reconecta com a sua essência espiritual, né? E muitas vezes isso é feito através da própria conexão direta com a fonte espiritual suprema, que é Deus. Ele recobra esse potencial luminoso, né? Então, Krishna representa isso também, né? Ele representa essa luz máxima. E Arjuna é essa pequena luz que se dirige a essa grande luz para recobrar também a sua própria natureza, né? Enquanto grande luz. Então, existe essa imagem aqui. Marcelo, estou vendo uma intenção aí de abrir o microfone. Então vamos lá. No início, eu tenho a impressão que o Krishna vai se revelando, né, a sua verdadeira identidade aos poucos, assim, né, para o Arjuna, e ao mesmo tempo o Arjuna vai também descobrindo a real identidade dele próprio, assim. Mas eu não sei se isso é correto, assim, mas no, no início ali da Gita, quando o Arjuna pede ajuda para o Krishna, quem ele pensa que o Krishna é? Assim? Existe uma confusão sobre a identidade real do Krishna, sempre Da parte do Arjuna? da parte do Arjuna, né? Tá. Essa é uma boa pergunta. Eu adoro esse tema, na verdade. Vocês sabem que Krishna é um brincalhão. Então ele gosta de, assim, pregar peças. E uma das peças que Krishna, enquanto está aqui, ele faz, ele fica o tempo todo, em alguns momentos ele permite que as pessoas reconheçam ele como Deus, em outros momentos ele faz com que as pessoas esqueçam que ele é Deus e tratem ele como um ser humano comum. Existem muitas passagens da história da vida de Krishna que vai mostrando isso. Inclusive, quando ele era pequeno e ele era cuidado pela sua mãe, né, como um filho, como uma criança comum. Em muitos momentos ele fazia travessuras, e aí a sua mãe tinha que ir lá e aplicar um castigo nele. E ele adorava isso, né? E aí tem uma história que ele está comendo terra, e um amiguinho dele vai lá e conta, dedura ele para a mãe. Diz, Mãe Yashoda, Krishna está comendo terra, vai lá. E aí ela corre atrás dele, persegue, ele foge, rindo e toda aquela coisa. Até que ela pega ele. E aí ela diz, abre a boca. E aí ele se recusa a abrir a boca. Aí ela, abre essa boca. E ele nada. Aí ela pega e abre a boca dele. Aí quando ela olha dentro da boca dele, ela tem uma epifania, ela enxerga todo o universo dentro da boca dele. Aí ela tem um momento assim de um vislumbre de que Krishna é Deus. Aí logo em seguida ele faz ela esquecer. Aí ele fecha a boca e dá um sorriso para ela e aí ele volta a ser só o filho querido, né? E ela se esquece totalmente. Então, a gente sabe pela história do Mahabharata que Krishna, em muitos momentos, já foi reconhecido como sendo Deus, e o Arjuna sabia disso. Só que, ao mesmo tempo, o sentimento de afinidade que o Arjuna tinha com Krishna era tão forte como amigo que isso se sobressaía. E Krishna preferia isso.
Né? Krishna prefere ser tratado como um amigo pelo Arjuna do que como Deus num sentido reverente, num sentido solene, né? É fácil de entender isso. Uma pessoa, por exemplo, que é muito destacada na sociedade e às vezes a maior parte das pessoas tratam ela de uma maneira reverente, no fundo ela às vezes se cansa dessa reverência toda, ela tem uma preferência por se relacionar com aquelas pessoas que são íntimas, que tratam ela de uma maneira mais íntima. Então, Krishna, mesmo sendo Deus, ele gosta de fazer as pessoas sentirem que ele não é Deus para que possa existir relações íntimas, como ele enquanto filho da sua mãe ou enquanto amigo do Arjuna, né? No entanto, em alguns momentos isso acontece, né? Essa epifania ali do Arjuna reconhecer que Krishna é Deus, se lembrar de que Krishna é Deus. Isso chega no ápice na Bhagavad Gita, no capítulo 11. No capítulo 11, o Arjuna pergunta mesmo para Krishna, ele diz: eu sei que você é Deus, e se você me permite, se você me consente, deixa eu sacar assim, deixa eu sentir mesmo, ter uma visão de que você é Deus, né? E aí Krishna faz isso. Ele gera ali toda uma experiência epifânica, onde o Arjuna começa a vislumbrar o infinito, o absoluto, e aí é bem rica a descrição dessa visão que o Arjuna tem. Só que aquilo é tão grandioso e ao mesmo tempo tão assustador que chega um momento que o Arjuna pede para Krishna, diz: Krishna, eu não dou conta mais de ficar contemplando essa forma absoluta, infinita. Volta para a forma humana, seja só meu amigo. Fica aqui comigo como um amigo, né? E aí termina ali essa epifania do Arjuna. E aí, logo em seguida, entra o capítulo 12, que é o grande capítulo sobre Bhakti, sobre o yoga devocional. Ok, gente. Então, finalizamos por hoje. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Até a aula que vem. Tchau, boa semana. Obrigada, Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, 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 Maestro. pessoal. Obrigado. Tchau. tchau, pessoal. Tchau, obrigada.